Ok, pessoal, já de volta. Daqui a pouquinho o Marcelo está trazendo para vocês, dentro do boletim. Normalmente a gente faz aqui no programa, mas durante essas 2 semanas não está dando, mas aí o Marcelo chega com o boletim daqui a pouquinho. Olha só, carros rebocados, caminhão na contramão, caminhão indo e vindo, um Fox na contramão, porque virou uma bagunça o trânsito aqui em Teresópolis, né? Um caminhão está atolado, coleta de DNA teve início agora, tudo isso daqui a pouco, uma barreira lá no Campo Grande, tudo isso daqui a pouco, Marcelo Medeiros, na sequência do nosso programa, logo depois de meio-dia. Mas o papo hoje é com Mário Tricano. Quem é Mário Tricano? Tá, tudo bem, a gente sabe, foi prefeito em Teresópolis 5 vezes, já está aqui há muito tempo, mas por que ele veio morar em Teresópolis? Ele veio da onde? Veio para Teresópolis por quê? Por que ele escolheu Teresópolis? Essa é a minha primeira pergunta para ele. Mário Tricano, bom dia. Bom dia, Hélio. Estou com som aqui? Tá. Bom dia, Hélio. Bom dia, ouvintes. Bom dia, amigos e amigas. Olha, há quase 50 anos, né? Há cerca de mais de 45 anos, eu escolhi Teresópolis para morar pela qualidade de vida que eu pretendia e pretendo e continuo pretendendo dar à minha família. Teresópolis é a cidade, né, dos meus sonhos. Eu vim do Rio de Janeiro, vim da Baixada Fluminense. Sou nascido e criado em São João de Meriti, com muito orgulho, diga-se de passagem, e vim para Teresópolis pela qualidade de vida que podia proporcionar. E chegando aqui, encontrei, sabe o quê? Uma oportunidade muito grande, o Hélio Carracena, que era de fazer o bem para quem eu pudesse fazer. E aí saí semeando obras e benefícios para a comunidade em Teresópolis. Comecei a primeira obra, fiz lá na Cândia. Lá tinha um barracão velho, onde abrigava 80 jovens, e estava caindo, e eu fiz lá um prédio de 2 andares. Aliás, quero agradecer nessa oportunidade quem foi o engenheiro que fez a planta para mim, me auxiliou na planta, foi o doutor Celso Tomaso. E eu construí, através de amigos, o pavilhão de 2 andares lá. E daí começamos a trabalhar fazendo obras comunitárias nas comunidades, tipo fonte d'água, passarelas em comunidade, e foi crescendo a minha oportunidade de viver a servir de um povo que um dia me acolheu, me recebeu tão bem nessa cidade. Mas a ideia já era entrar na política? Nunca. Essa não era a intenção. Era viver para servir, não viver da política, ou viver politicamente falando. Aí ficou em Teresópolis, já vão aí quanto tempo? Tem uns 48 anos, mais ou menos, 46 anos. E como é que foi a sua entrada na política? A minha entrada na política foi um fato assim interessante. Eu já estava convivendo num grupo político, de políticos tradicionais. E um grupo de diretório acadêmico da Faculdade de Medicina, jovens da Faculdade de Diretório Acadêmico, me procuraram, me convidaram para vir candidato a prefeito. E eu falei, mas eu não tenho nem jeito para isso. Eles acharam que eu tinha um perfil ideal para mudar o que eles precisavam em Teresópolis, né? Para quebrar o feudo político de Teresópolis. E assim eles insistiram, conseguiram para mim um partido, que eu não fazia nem parte de partido político nenhum, e me lançaram em 1988 como candidato a prefeito. Com esse lançamento nós éramos, 7, 8 candidatos. Eu não lembro exatamente, mas acho que eu fiz sozinho o voto de todos os candidatos juntos. Foi o primeiro passo meu na política. Eu acho que não decepcionei aqueles que acreditaram em mim, né? Foram aqueles jovens estudantes do Diretório Acadêmico da Faculdade de Medicina, que acreditaram e me lançaram candidato. E começou uma coisa nova, que Teresópolis nunca tinha visto aquele tipo de campanha, né? Era um negócio assim com muito jingle, com muita gente, muita animação de campanha, uma coisa que Teresópolis não tinha anteriormente. Surgiu alegria, aquilo da onde? Alegria. Aquilo veio do interior da gente, né? Não é do interior do estado, não. Do interior. Aquele sentimento de alegria, né, que eu sempre tive, eu e minha família sempre tivemos, a gente quis transportar, levar isso para a cidade, para o povo. E começamos com essa alegria já na campanha, fazendo grandes eventos, né, e onde arrastávamos multidão nos comícios. Hoje já não é mais possível fazer comício, né, ou pelo menos showmício, e arrastavam multidão. E as pessoas iam e começavam a cantar. Tem um negócio interessante, sabe, o Carracena? Uma vez eu perguntei ao meu professor, Simão Cecim, Simão, eu vejo um negócio nas comunidades, onde eu vou, a criançada toda me acompanha, em bloco. Bom, eu não entendo isso.
Ele diz assim, isso aí sabe o que é, Tricano? Você vai ganhar a eleição. Isso é o reflexo da casa deles, são os pais. Porque criança não acompanha candidato que os pais falam mal, só acompanha candidato que os pais falam bem. E realmente foi certo. Meu professor Simão tinha razão. Nós ganhamos a eleição. Tá, durante esses anos todos, a gente sempre viu Beth Tricano ao seu lado. Normalmente, dos candidatos a prefeito, a governador, a esposa sempre acompanha. A esposa sempre está junto. Mas no seu caso tem uma aproximação assim muito forte. Todo mundo sempre notou. Ela sempre muito chegada, vocês sempre muito juntos. Que, aliás, a dona Beth está aqui no estúdio junto com a gente, né? Muito obrigado pela presença dela aqui no estúdio, veio visitar a gente, muito obrigado mesmo. Como é que foi isso durante esses anos todos? A esposa, a empresária e a mulher fazendo política? Amor, carinho e dedicação. Ela largou tudo que nós tínhamos, né, exceto Deus e a família, evidente, para se dedicar a atender o povo de Teresópolis. E fez isso com muita maestria, com muita sabedoria e com muita dedicação. E ela conseguiu aí, e a gente tem outras primeiras damas aí, eu vou citar o nome, inclusive, já citei aqui do Celso, eu vou citar o nome também da dona Rosa Domato, também foi uma pessoa assim que foi muito brilhante também na sua atuação de primeira dama. Eu acho que a gente deve render homenagem a quem tem direito, certo, Hélio Cassiano? Então, a minha mulher foi assim eu digo, não vou dizer um exemplo, mas poderia até dizer, né, de uma mulher dedicada que caminhou ao lado do marido o tempo todo nas funções, não de primeira-dama, mas de assistente social desse povo que precisava de uma pessoa para acolhê-los. Eu fiz essa pergunta porque há muitos anos, numa eleição que você perdeu, e eu estava indo para a rádio, né? Eu não me lembro se eu já trabalhava na rádio ou não, realmente eu não me lembro. Mas eu estava indo para a rádio, você tinha perdido a eleição e já tinha ido todo mundo embora, o que é muito normal, né? Perdeu a eleição, sai todo mundo. E vocês dois vinham caminhando ali, sozinhos, não tinha ninguém mais na rua, não tinha mais ninguém. Vocês de mãos dadas, caminhando. Eu nunca esqueci disso. Eu não sei se eu já comentei esse assunto com vocês, mas eu vi vocês caminhando. Então, por isso que eu lhe perguntei isso, né? Essa aproximação e a importância da mulher para o homem candidato. O amor e a união e a fé nos leva a esse caminho, né? Que para a gente independe de resultado de eleição. O amor, a união e a fé é muito, muito maior do que qualquer resultado de eleição. Agora vamos falar um pouquinho da cidade e do seu trabalho. Promage. Começar a falar do Promage. A gente está a mobilidade urbana em Teresópolis, o trânsito está horrível. Muito ruim, muito ruim. Você tem conhecimento disso, por já ter sido prefeito, sabe disso. O que pode ser feito? Dentro disso, criar um estacionamento e colocar ali o Promage. Só que a gente não vê aí os garotos nas ruas. E o que era o Promage? Para que é o Promage que foi criação do seu governo? Na verdade, o Promage, a criação é minha, a ideia é da minha mulher, Beth Tricano, que sugeriu a criação do Promage. Empregar os menores, dar condição aos menores, tirar os menores da rua, né? Do abandono, às vezes, do lar ou da família, e gerar emprego, saúde, educação, e tinha obrigação, né? Os menores obrigatoriamente tinham que estar estudando. Isso era o forte do nosso Promage. Eu não sei como é que funciona hoje. E era com meninos de 14 a 17 anos para 18 anos. E nós, naquela época, já trabalhávamos com cerca de 500 menores. Hoje, se tivesse continuado o trabalho, os outros que vieram depois da gente, teria que ter pelo menos 2.000 meninos trabalhando, meninos e meninas, né, trabalhando no Promage. Não aconteceu, não deram continuidade. Hoje, é um número pequeno hoje. Na verdade, o Promage é um grupo de meninos que trabalham para uma empresa, não no social da cidade. Você lembra de pessoas que passaram pelo Promage, que cresceram, estudaram? Muitos. Na prefeitura eu tenho chefes de seção na prefeitura, tenho uma autoridade, que eu prefiro não dizer o nome, que é juiz hoje na cidade, né, que foi Promage comigo, o pai dele na época me pediu, eu coloquei ele à disposição lá, trabalhando no fórum, ele se interessou pela vida forense, né, estudou, se formou e hoje é juiz em Teresópolis. Quer dizer, a intenção do Promage é dar uma oportunidade para o jovem aprender e seguir a vida. É evidente que sim. Digamos assim, o Promage com a gente foi o primeiro emprego para o jovem no Brasil. Não foi de Teresópolis, não. O primeiro emprego para o jovem no Brasil foi o Promage, né? Que a gente pretende retorná-lo
no modelo anterior, com alguns aperfeiçoamentos, e dizer o seguinte: a criança, o jovem de Teresópolis, terá a oportunidade de novo de frequentar o Promage com qualidade e quantidade. Quantidade em relação ao número de Promage. Tá. O Promage hoje cuida do estacionamento de uma cidade com sérios problemas de trânsito. Vamos entrar nisso aí? Eu num período que eu dei consultoria à Prefeitura de Nova Iguaçu, aliás, Nova Iguaçu é uma das maiores cidades do estado do Rio de Janeiro, um dos setores que eram da minha responsabilidade era a mobilidade urbana no centro de Nova Iguaçu. E eu tive sérios atritos lá para resolver o problema do trânsito, mas consegui colocar a cidade lá em boa condição. Eu tive naquela oportunidade, fiz curso de mobilidade urbana com os maiores técnicos do Brasil e do mundo, pertencendo ao quadro da Prefeitura de Nova Iguaçu. Alguma coisa que eu aprendi, eu quero colocar em prática hoje, mas a gente, acima de tudo, a gente sabe muito e não sabe nada. Eu tenho, com humildade, eu quero dizer que eu vou contratar um grupo, né, de pessoas, né, de profissionais, técnicos em mobilidade urbana, para que dê uma solução para o trânsito de Teresópolis. Não pode mais continuar do jeito que está. A cidade virou um caos. O Hélio, calcula você, às vezes as pessoas falam, poxa, Tricano, calcula se você não tivesse a época tirado os caminhões da reta, os food truck da reta, como estaria hoje? Falei, Ele falou, você foi corajoso, foi audacioso. Na verdade, essa é a marca da gente. A nossa marca é o seguinte: audácia, coragem, seriedade, honestidade e fazendo sempre o que é melhor para a maioria, não para uma minoria. Tá. Quando fala em trânsito, a gente fala também da Teresópolis-Friburgo, que faz parte do trânsito. Hoje, para se vir de Bom Sucesso para cá, de Vieira para cá, leva-se um tempo muito grande. É uma estrada que só agora houve uma pequena reforma, eu acho uma pequena reforma na estrada. Tá? Mas vamos falar do interior, que você conhece bem. O nosso interior não tem ainda um curso, uma universidade para o homem do interior. Eles estão, o filho do homem do homem do interior está saindo, já não quer mais ficar lá. Um dia a gente vai ter um problema de vai faltar gente para trabalhar, pode faltar mão de obra. Uma universidade no interior seria importante? A saúde no interior também e as estradas? Lógico que poder fazer uma universidade, uma faculdade para o interior seria ótimo, né? Quando nada, escolas técnicas para formar essa garotada nova, né? E evitar o êxodo rural. O êxodo rural é que transformou o Brasil, o Rio de Janeiro e Teresópolis, né, em algumas comunidades, grandes comunidades, porque por falta de emprego no interior do Brasil e das cidades, levaram as pessoas para os grandes centros. E a gente tem que evitar isso aí. Com relação à saúde, e muito embora, né, eu não tenha feito tudo que tinha que ser feito, mas os poucos postos de saúde que tem no interior, praticamente fomos nós que fizemos. E lá na época, onde não tinha posto de saúde, eu tinha 3 ônibus de atendimento móvel de saúde que atendiam no interior, que não sei porquê, acabou no lixão lá do Parque de Exposição. Mas nós vamos retomar esses ônibus, esse atendimento móvel. Eu acho que a gente vai falar sobre saúde mais na frente. Não, vamos falar assim. Depois eu falo total da saúde. Eu ainda quero falar sobre o interior, porque foi no seu governo, eu me lembro que eu estava lá, que Teresópolis atingiu o primeiro lugar no estado do Rio de Janeiro em tonelagem de produtos que saem de Teresópolis todos os dias. Porém, nós não temos batata doce, não temos aipim, que isso é peso. Quando se fala tonelagem, a gente está falando de verduras e poucos legumes, no caso da cenoura, talvez. Então, quando se chegou à tonelagem, era de verduras. Tá? Foi a melhor época desse interior. Hoje, o homem do campo tem sérios problemas para sair da sua casa e levar a mercadoria para o Rio de Janeiro. O Hélio, eu posso dizer que, muito embora tenha nascido na Baixada Fluminense, eu sou um homem interiorano. Eu estou no interior há mais de 45 anos no interior. Eu conheço o dia a dia do povo do interior. Hoje houve uma mudança ao longo dos anos e nossos políticos não acompanharam essa mudança, infelizmente. Não é? Quando eu fui prefeito uma das vezes, a primeira vez, o transporte da produção se dava em caminhões de pequeno porte, uma 709, uma Fordzinha. Hoje não. Hoje
transitam carretas e caminhões trucado, toco, imensos. E você vê que a estrada continua mesmo esburacada, acabada. As pontes que foram feitas, né, muitas por mim, né, para aquela época, né, eles esqueceram dessa experiência logística. Eles têm que trocar as pontes, boa parte das pontes do interior, fazer pontes mais largas para poder dar acesso aos grandes caminhões, às grandes carretas, né? E fora isso, angulação para as carretas e caminhões. Hoje, se você for, por exemplo, Independente, Santa Rosa e Motos, você não entra com a carreta lá, ou então tem que fazer várias manobras para chegar, porque não tem angulação nas pontes. E tem um período da carreta, do caminhão cair dentro do rio. Tem que começar a recuperação do interior para dar condição de vida ao homem do interior, primeiro recuperando as pontes, colocando pontes novas, com acesso fácil, né, à logística. Depois recuperar as estradas que nós asfaltamos, nós fomos o prefeito que mais asfaltou interior, exatamente voltado a manter o povo do interior em sua casa, no interior, né, e fazer novas estradas no interior. A usina de asfalto que nós fizemos, compramos, está acabada, está destruída lá no Fischer. Aquela usina tem que voltar a funcionar, comprar uma nova usina de asfalto e ter duas usinas de asfalto. Uma para trabalhar para o povo do interior e outra para o povo da cidade. Até porque entendemos que em Teresópolis não pode haver divisão. Cidade e interior. Teresópolis é uma cidade única, como cidade e interior. E vamos juntar tudo novamente e trabalharmos juntos pelo crescimento da nossa cidade. A gente ainda vai ficar lá no interior, que eu ainda quero saber sobre a saúde lá no interior. Né, sobre os hospitais, nós vamos entrar nessa hora agora, e ele falou de um assunto ali que interessa, né? Que quando ele falou da usina de asfalto, falou do lixão. E o lixão, como é que fica? O que vem daqui para frente? O sinalzinho já foi dado, Gilberto já falou, eu vou para o comercial, a gente tem comercial agora, a gente volta conversando com o Tricano, ainda falando do interior do município. E agora sim, um hospital no interior é possível? É viável? A gente volta já.